Olá, meu nome é Fabiana Tessaro, eu faço parte do time de HPE Financial Services Brasil, que faz parte do grupo da Hewlett Packard Enterprise. Eu vim aqui falar um pouquinho dos nossos produtos financeiros e principalmente como podemos ajudá-los a viabilizar os negócios juntos a seus clientes. HPE Financial Services tem alguns produtos, nós somos uma empresa de arrendamento mercantil independente. E basicamente a gente pode oferecer leasing, o que a gente chama de valor de mercado, que pode ser FMV ou operacional, leasing financeiro, leaseback e algumas operações customizadas e aí alinhadas ao negócio de cada cliente. Então, por exemplo, algum cliente que demande fluxo irregular, carência, etc. Eu vou falar um pouquinho bem sucinto de como funciona cada um desses produtos. E, enfim, meus dados de contato vão estar no final desse vídeo. Caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. O leasing valor de mercado é o nosso carro-chefe. Os bancos comerciais normalmente não oferecem esse tipo de operação e basicamente funciona assim, o cliente paga pelo uso dos equipamentos. Então, nós sabemos que principalmente equipamentos de TI têm uma obsolescência rápida, aí de 3 a 5 anos. Então, esse é um produto que se enquadra para vários clientes, principalmente aqueles que compram PCs, servidores, storages. Aí, dependendo do tipo de equipamento, a gente indica esse tipo de operação. Ele tem 3 opções ao final do contrato, onde o cliente pode devolver esses equipamentos para a HPFS, pode estender, ou também ele tem a opção de compra ao valor de mercado definido na época. Hoje em dia, uma preocupação muito constante dos nossos clientes é com relação ao descarte desses equipamentos. Então, o leasing operacional, essa questão do descarte, ela é totalmente de responsabilidade da HPFS. Caso o cliente no final do contrato opte por permanecer por mais um período com esses equipamentos, ele também pode optar pela extensão. Entre o leasing financeiro e o leasing valor de mercado, as parcelas do leasing valor de mercado, elas são menores do que a de um leasing financeiro. Falando um pouquinho do leasing financeiro, é uma operação de financiamento, onde o cliente define o valor da operação, o prazo, e no final o equipamento é dele pela opção de compra simbólica de R$1. Nesse caso, o risco de obsolescência, ou seja, de descarte, ele é totalmente do cliente. Falando de alguns benefícios de trabalhar com a HPE Financial Services, principalmente com a questão de preservar a caixa, ou seja, o cliente não precisa se descapitalizar para fazer um investimento em TI, ele consegue pagar isso ao longo do tempo. E se ele tiver linhas de crédito, por exemplo, com bancos que ele trabalha no dia a dia, ele mantém essas linhas de crédito e abre uma linha de crédito adicional com a HPE Financial Services. O processo de cotação ele é muito simples, a gente pede só um e-mail com os dados dos bens, que pode ser inclusive a proposta de produtos do fornecedor, sempre com valor de venda final para o cliente. A gente só precisa que ele esteja dividido entre hardware, software e serviço, e com isso a gente envia a cotação que vocês podem disponibilizar para o cliente final. É só dizer para a gente também o prazo e o tipo de leasing que ele deseja. Até para comparação desse cliente, a gente pode fazer nas duas modalidades, tanto no leasing financeiro como no leasing valor de mercado. O prazo de resposta de cotação é até 24 horas e caso o cliente queira seguir com a operação de leasing conosco, a gente tem um processo, a gente envia os documentos que a gente precisa para poder analisar o crédito e com o crédito aprovado, e aí é seguir com o processo normal, como emissão de contrato, a gente aguarda as notas fiscais e por fim a emissão do TRA, que é o termo de recebimento e aceitação, onde a operação de leasing se inicia. Um ponto muito importante é que por sermos uma empresa de arrendamento mercantil independente,
Nós não temos exclusividades para produtos HP. É claro que quando tem HP a gente consegue ter preços muito mais agressivos, mas a gente pode fazer uma composição também, produtos HP com produtos de terceiro, enfim, há uma flexibilidade nesse sentido. Aí tá os nossos dados de contato. Caso vocês tenham alguma dúvida, é só me contatar ou via e-mail. A ideia é apoiá-los e aumentar as nossas vendas através dos nossos canais. Obrigada.